respirando. Porque a partir do momento que você não sentir as dores sobre a sua vida, pode ter que você morreu. E muitas pessoas não morreram só fisicamente, mas já morreram espiritualmente, porque eles não têm mais sentido o toque sobrenatural e as dores de Cristo Jesus, que nós chamamos dores de parto. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia Sagrada, rapidinho, nos textos de 2 Timóteo, segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Texto altamente trabalhado já entre aqueles que frequentam a casa. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 4, versículo 7. É bem razão, querido, que você veio aqui realmente porque você está em quê? Amém, queridos. Mas além de você estar em Cristo, você tem uma segunda condição que você está aqui hoje. Fala comigo, eu estou em guerra. Eu estou em batalha. Que você já viu alguém conquistar a vitória sem antes ter uma peleja? Fala comigo. Porque toda vitória concedida para Cristo, como vocês falaram, eu estou em Cristo, ela vem condicionada. Se alguém clamar pelo meu nome, se humilhar, não é? Tem sempre o se. S mais é, se, condição. Você está disposto ainda a batalhar, querido? Porque se você não entrou na guerra, nós estamos recrutando essa manhã. E eu quero te dar realmente, o exército está sendo treinado, querido. E se você ainda não começou a marchar, toma posição. Porque o general está indo, ele está te chamando. Ele está indo na frente, ele está realmente te convocando essa manhã, querido. Mas eu não comecei desde o início. O início quem determina é você com Cristo Jesus, querido. O que importa é a final. E o final eu te garantiu o seguinte: colherá os meus frutos, colherá meu galardão, estarás numa mesa ao meu lado. Vitória. Mas antes da vitória tem um processo de treinamento, tem um processo de luta, tem um processo de desgaste, querido. Amém? Todos acharam, querido? Deu tempo? Onde, como o pastor falou ontem, foi lindo a manifestação de Cristo aqui. Eu falo que a voz da pastora pregando para a gente parece uma canção de ninar muitas vezes, né? Parece que pega no colo, igual o João assim, e parece que está falando no pé do ouvido, querido. Você escuta sendo acariciado. Eu quero ver o dia que a pastora Kátia vier com a voz de confronto aqui, que ela dá uns gritos pentecostais, rodopios, eu vou falar, eita! Mas é lindo, querido, o que Deus faz através da vida dela. E quando ela veio falar de promessas, querido, eu falava assim, meu Deus, quantos de nós realmente não fizemos grandes promessas, mas não cumprimos? E Deus não é homem para falhar. Tudo aquilo que Ele te prometeu, querido, no final da batalha Ele vai cumprir. Sim ou não? Sim ou não? E aí na abertura veio, né, pastor Márcio falando muito arrebatamento, e no segundo dia, quando realmente abriu, veio o pastor Maxwell. E quando o pastor Maxwell, eu não estava aqui presente plantão, mas eu fiz questão de acompanhar, e desde já, né, depois no finalzinho, Elias pode colocar ali, curta lá a página, querido. Ibaé Ideal. Se você perdeu alguma das ministrações, elas estão todas lá, disponíveis para você. E eu vim acompanhando, querido. E como fui confrontado, porque aquela ministração do pastor Maxwell virou uma chave na minha vida. Quantos de nós não temos remado e parado no meio do rio? Sim ou não? Já aconteceu com você ou só comigo? Quantos de nós? Quantos de nós não fomos confrontados naquela palavra? Eu falei, meu Deus, como o Senhor precisava realmente virar essa chave na minha vida. E aí, como veio, querido, eu estive aqui, algumas ministrações eu não pude estar, mas como eu falei, acompanhei. Ontem, mês de junho, e hoje eu represento o mês de... Fala comigo, mês de... E julho, querido, é aquela situação seguinte, pessoal, saiu do primeiro semestre, muitas vezes desgastado, remou até a metade, sim ou não?
E até agora ele não conseguiu colher, querido. O que ele vê é só tempestade. Ele olha para a direita, 1000 estão sendo abençoados. Olha para a sua esquerda, 10.000 estão dando glória, aleluia, porque receberam a sua bênção. Mas parece que nos céus tem um ferrolho, está lá, e a minha bênção não chega. Sim ou não? E aí muitos jogam remo. Não é assim que o pastor Maxwell falou? Mas, querido, não sei quanto a vocês. Eu tinha grandes expectativas na minha vida. E eu determinei algumas coisas com Cristo, porque os sonhos dele são maiores que os meus, sim ou não? E quando ele fala, mova-se por quê? Para que sejam realizados os sonhos, nós temos que nos... Sim ou não? Alguns falam assim, mas você está confundindo. Querido, não veja pelo lado natural. No lado natural você tem que dormir, ficar em estado de repouso para sonhar, sim ou não? Mas aquele que anda com Cristo Jesus, querido, ele está extremamente movimentando, porque os sonhos dele já estão baseados naqueles sonhos de Cristo sobre a vida dele. Ou seja, querido, o sonho simplesmente é uma promessa que vai se concluir algo maravilhoso sobre nós. E aí, amado, eu tinha colocado um plano para mim, um projeto, como o pastor falou. Não aquele escrito, mas no meu coração. Alguns que conhecem e andam comigo sabem que realmente, eu sou um admirador do Ministério Morada. Acompanho muito. Para mim, o Brunão Morada é um camarada que é exemplo para mim de pregação. E eu falei assim, esse ano eu estarei no Congresso de Jesus Corp. O congresso custa por torno, querido, mais barato, R$400, sem hospedagem, sem nada de São Paulo. E aí o que acontece? Eu determinei que esse ano eu estaria na presença, para me conhecê-los como ministério, como unção, como presença. E aí quando eu fui aqui, eu vejo um acampamento, Cristo Reina, disponível, para mim e para você. Cristo trabalha da maneira dele em nossas vidas, sim ou não? Ele saberia que o investimento para mim seria um pouco alto, mas ele coloca disponível. Porque ele quer te dar bênçãos, querido. Mas aí, querido, eu falei assim, Senhor, o Senhor bem sabe que como nós estamos realmente em batalha, eu quero uma vitória esse ano. E aí eu pedi para o Elias colocar uma imagem lá. Porque ilustração é a melhor coisa. Além de que você está recebendo, você está aí cumprindo todos os meses, está escrevendo seus 2 papelzinhos. Você está trazendo aqui, querido? Sim ou não? Quem não trouxe? Levanta a mão aí, eu não quero te constranger. Tem alguém que não trouxe? Porque se você não trouxe, e tipo assim, não é para te constranger, eu gostaria muito, querido, que no final do culto, antes de você ir embora, você pegasse realmente os 2 papelzinhos, coloque aqui, no seu mês, nós estamos no mês de julho, o que realmente você vai planejar em nome de Cristo Jesus para ser realizado como vitória, não como promessa sobre a sua vida. Porque aqui é um sonho, mas em julho já vai ser realidade. Você não compreendeu, querido? Hoje será um sonho, mas em julho será realidade. Queridos, e eu tenho uma coisa no meu coração, porque parece que Deus trabalha de maneira, eu vou falar sinceramente, que é inquestionável e incompreensível. A nossa mente humana. Eu normalmente, assim, o pastor me dá algumas oportunidades realmente nesses 12 dias de batalhas. Amo estar aqui nos 12 dias de batalhas. E aí, querido, eu tive uma oportunidade no ano retrasado. E foi maravilhoso o que Deus fez na minha vida. Porque nem eu sabia realmente que Deus ia manifestar a glória dele de tal maneira sobre a minha vida, me dando graças da maneira que ele deu. E esse ano, por incrível que pareça, é muito fácil alguém chegar aqui em cima e falar assim, Deus já tinha falado comigo que nesses 12 dias de batalha ia precisar de mim. Olha só para você ver. O ruim é que eu não manifestei isso às pessoas que estavam próximas. Por isso que quando se cumpre, antes é sonho, mas depois é promessa. Por isso que nós estamos fazendo isso. Porque quando você coloca aqui escrito, querido, vai ser sonho. Mas quando se concretizar lá do outro lado, não precisa ninguém crer no seu sonho, porque você já creu antes, já sabia que ia acontecer. E amados, o mês de julho para mim vai ser um mês de extrema satisfação com Cristo Jesus, porque o meu sonho estará realizado. E muitos que me acompanharam e que nós vamos para 5 anos de ministério, e eu gosto quando o pastor, nós estivemos fazendo um projeto aqui, justamente um projeto maravilhoso em prol disso, da conclusão do meu sonho, e eu lembro que a pergunta do pastor foi assim, que dia que vai concluir aquele sonho que você começou lá na igreja lá embaixo? Querido, julho a minha vitória está garantida. E eu gostaria que se o Elias pudesse colocar essa imagem aqui da minha vitória.
Essa conquista só foi possível, querido, porque lá atrás eu sonhei, eu me movi, eu dei meu espaço, eu acreditei que Cristo estava contigo. E em julho, Ele vai estar lá concretizando meu sonho. Qual é o teu sonho, querido? Em julho estarei, querido, passando. Estou no último semestre esse mês. Farei agora, no início de fevereiro, o início do meu último semestre. E às vezes você fala assim, mas por que último? Porque eu já determinei com Cristo Jesus e Ele já colocou no meu coração que o meu sonho não terá pendência, já está garantido em julho. Querido, é isso. Sem fé, querido, nada acontece. Se não crer, não vai não. E nós estamos falando aqui em 12 dias de batalha, querido. Quantas lutas, meu amado. Amém? Quem já passou sabe por isso. E é por isso que eu gostaria de compartilhar esse texto com você em especial. Amém, queridos? Por que às vezes você falou assim, por que rodeou tanto para ler a palavra agora? Porque nós temos que ter o costume que a Bíblia tem que se manter aberta durante uma pregação. Sim ou não, querido? Deus está falando, que não seja mais o Marcos, mas seja assim a voz dele. Amém, querido? Está aí, aberto ainda? Ou você tinha fechado? 2 Timóteo está aberto, querido? Está lá no capítulo 4. Você localizou o versículo 7? Sim ou não? Então você está disposto a escutar Deus agora falando ao seu coração? Olha o que Paulo manda para Tito. Olha o que Timóteo escuta. Combati o bom, acabei e guardei combati o bom, que mais? Então combati acabei e guardei Querido, 3 atos excepcionais. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho sobre isso com vocês essa manhã. Amados, nós falamos o seguinte, quando se fala em batalha, é uma coisa desesperadora nas nossas vidas, sim ou não? Querido, guerra é difícil demais. Querido, quem não foi escarneado aqui? Quem nunca foi machucado? Quem nunca sangrou? Não só fisicamente, mas sangrou espiritualmente por causa das mesas dos escarnecedores a qual nós sentamos às vezes. Sim ou não? Porque Jesus nos ensinou, através das suas palavras de Paulo, foi o seguinte, que você deve ir aos ímpios levar o evangelho. Mas ele nos orienta o seguinte, evite a mesa dos escarnecedores. E muitas vezes eu ficava pensando com o Senhor, Senhor, me dá uma direção. Se o Senhor manda ir aos ímpios, por que o Senhor pede para evitar a mesa dos escarnecedores? Porque os ímpios são aqueles que você precisa buscar lá, mas os escarnecedores é aqueles que querem te manter lá. Vou falar mais simples ainda. Os ímpios é aquele que Deus te recrutou como soldado na guerra, para ir para o fronte de guerra, ganhar realmente território e trazê-los realmente para o lugar vitorioso. Mas os escarnecedores é aqueles que querem realmente te manter no fronte morto. E escarnecer aqui, querido, no meu coração, eu pedia, Senhor, vira essa chave e me explica. Ele quer saber quantos de nós, queridos, vamos lá para a guerra? E aí, querido, ficamos. Eu gosto de um jogo, querido. Um jogo que chama xadrez, é um jogo de tabuleiro. E nesse jogo de xadrez tem algumas peças, base. Tem os peões, que são aqueles que vão na frente. Normalmente são sacrificados em vão. Tem aqueles que são cavalos, queridos. Mas tem aqueles que eu admiro muito. Além das torres, que são os bispos. Os bispos são encarregados realmente de ataque e defesa para manter a proteção da rainha e do rei. A bem dizer o que você quer falar com isso, Marcos, essa manhã? Porque você nessa função de guerra, querido, Deus te dá estratégias para que você realmente proteja a rainha, que é a igreja de Cristo Senhor, nesta guerra sendo convocada. Mas acima de tudo, esteja sempre do lado do rei. Porque a meta sempre é a proteção do rei. E sabe o que eu vejo nesse jogo? Muitas vezes nós sacrificamos a rainha. Só que hoje, querido, a noiva do Senhor não quer manter o sacrifício para que haja realmente a glorificação do rei. Marcão, o que você quer falar com isso? Queridos, o salmista nos trouxe uma coisa, e isso realmente tocou no meu coração, assim, quem subirá ao monte? Sim ou não?
Mas quem permanecer? Fala comigo. Quem subirá ao monte? Mas quem permanecerá? Queridos, e essa realmente é a situação que eu vejo Paulo exortar o tempo todo nessa carta que ele manda a Timóteo. No início dos capítulos dessa segunda carta, ele fala a Timóteo, aqui, no final muitos vão se entregar a concupiscências, muitos vão se corromper, muitos isso, muitos aquele, querido. Mas aqui, eis que vos digo que você vai ter que permanecer. E essa é a palavra que mais me mantém o coração, quando eu falei com você que a palavra do pastor Maxwell foi lá e virou uma chave. Porque quando ele falou em remo, automaticamente Jesus falou assim, a dificuldade das pessoas remarem é permanecer no barco. Porque na hora de dificuldade, querido, todos querem fugir do fronte de batalha e querem seguir carreira. E fala assim, quando ele fala assim, eu combati o bom, querido, quando nós falamos realmente em combate, nos lembra o quê? A exército, recrutamento, pessoas disponíveis realmente é o quê? A ir para a guerra, sim ou não? Mas é possível alguém ir para a guerra sem treinamento? Sem sentir feridas? Sem passar por situações desagradáveis? O problema de nós, queridos, é que muitas vezes nós abrimos nossa boca até na oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no... santificado seja o teu, seja feita a tua, sim ou não? Seja feito o quê? A tua? Querido, em Êxodo capítulo 19 e 20 é maravilhoso, o que mostra quando Moisés realmente tira o povo da escravidão do Egito. Muitos anos como escravos, e aí Moisés vai lá e começa a escutar a palavra do Senhor. Ele chega em frente a uma sarça ardente e Deus realmente fala o quê? Você vai. Sim ou não? Ele chamou Moisés e falou assim, Moisésinho, vem cá, filho. Estou precisando ver. E ontem a pastora Cátia falava algumas coisas que lá virava uma chave no coração. Moisésinho, estou querendo que você faça a missão para mim. Eu já imagino o pastor muitas vezes com o líder. Eu, pastor, desculpa, mas eu não posso falar. Ô líder, estou precisando que você faça para mim. Ah, não, mas... se você fizer, eu te dou um tablet. Se você fizer, papai vai dar bolinho. Foi assim que Deus falou com Moisés? Foi? Deus já mostrou autoridade. Tira as sandálias para pisar nesse lugar, porque o lugar que você está pisando é? Ah, querido, é santo. Deus já botou botando terror, querido. Agora eu te pergunto, o amor de Moisés diminuiu por Deus, por causa de Deus ter chegado dessa maneira, pondo bronca? Sim ou não? Sabe por quê, querido? Psicologia, cognições, emoções, algo que a gente estuda. Amor, mais sentimentos mais nobres que nós estudamos e mais difícil de ser compreendido. Sabe por quê? Nós vemos algumas situações como condição para um amor ser quase incondicional. Porque é amor incondicional por Deus. Nós somos condicionados a ter amor. Primeiro, respeito. Isso é fato. E segundo, admiração. Após isso, você pode ter certeza que o amor, filho, vem, ó. E muitas vezes nós queremos ter uma troca pelo amor de Deus. E Moisés vai lá, meu querido. Satisfaz realmente o que Deus desejou. Porque Deus, quando te convoca, Ele não te convoca em vão, querido. Ele te condiciona a fazer. Ele fala assim, ó, eu tenho uma batalha. Eu estou indo à frente, mas eu vou te dar estratégias. Você está disposto a combater? E aí lá ele vira, querido, em Êxodo capítulo 19, versículo 7, ele vira e fala assim, aqui, Moisés, agora, o que é a determinação para o meu povo? Eu quero que o meu povo seja uma geração de sacerdotes. Ele falou assim, vamos negociar? A palavra, querido, não fala para negociar. Vamos abrir lá para ver? Eu não ia nem abrir não, mas é porque essa palavra é excepcional. Abre lá, querido. Êxodo, capítulo 19, versículo 6.
Êxodo, segundo livro da Bíblia. Localiza aí, o capítulo 19, versículo 6. E nós vamos seguir aí. Localizaram, queridos? Amém? E aí depois daquele furdunço todo, 10 milagres, sai do Egito, passa num deserto, às vezes lá, tem regadiço aí, mas ele chega assim, Moisés vai lá, e agora? O que eu tenho que entregar para Deus? Fala assim, eis que o que vai entregar, meu Deus? Ele fala assim, e vós me sereis um reino? Um reino? Ah, querido. E um povo? Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Querido, pensa que o povo de Israel é um povo realmente que foi escolhido por Deus, sim ou não? É uma nação eleita, sim ou não? Mas você também é uma nação eleita, sim ou não? E aí o que nós falamos na guerra? Vamos para a guerra? Vou não. Mas por quê? A guerra machuca. Guerra dá trabalho. E quando nós falamos de treinamento, querido, Deus nem te dá assim, você vai para um treinamento, vai acontecer e fala assim, aqui, eu quero que você seja uma geração de sacerdotes. O mais lindo, querido, é o seguinte, quando Deus me traz no coração essa situação, Ele condicionou, sim ou não? Ele falou e deu alguma outra promessa na vida deles? Um monte, sim ou não? Mas antes da promessa, Ele condicionou o quê? Fala para eles que eu quero uma geração de... Ou seja, uma geração de soldados dispostos a combater o bom. Você está combatendo, querido? Ou você está churumingando nos cantos? E aqui eu gostaria de entregar a primeira para você e gostaria que você não ficasse chateado comigo. O problema hoje, nós não recebemos as vitórias no final dessas grandes campanhas, sabe o que é? Você não quer combater o combate, como o pastor pregou aqui na terça-feira. Você quer que as outras pessoas pelejem a tua guerra. Você não entendeu, querido. Eu vou falar de novo, porque nessa hora é difícil dar glória a Deus. Mas você não quer se colocar na posição de um bom combate, mas quer que as pessoas pelejem a tua guerra. Mais à frente, querido, eu acho lindo. Amo esse texto. Porque no capítulo 20, sabe o que faz? Moisés, vai lá, conversa com Deus. Eu falei assim, peraí, o povo chega para Moisés, Moisés, vai lá, peleja com Deus, porque nós temos medo, se subir lá e fazer alguma coisa, nós morremos. E querem vitória. O problema é que Deus tocou no meu coração para entregar, querido, para muitos aqui é o seguinte, você quer a sua vitória, você quer que realmente entregue as promessas, mas você quer que os outros subam ao monte do Senhor e que permaneçam pela sua batalha. E o que Ele te chama é o seguinte, fala para eles que eu quero uma geração de soldados, uma geração de sacerdotes. Eu quero que eles combatam o bom combate. Sim ou não? Tá ruim escutar, né? É porque às vezes vocês acostumaram a chegar aqui, mas quando tem uma palavra de exaltação, né? E se eu chegasse aqui, quem quer vitória essa manhã? Quando você ia dar um grito da cadeira aí, dá um glória a Deus. Deus está te falando e te entregando essa manhã aqui no final dessa... Não é assim? Isso é muito fácil de fazer, querido. Show, pirotecnia, aquele negócio para te chamar a atenção, isso aí qualquer um faz. Eloquência muitos têm, é só estudar um pouquinho a Bíblia. Eu quero saber o seguinte... Quando nós somos confrontados através da palavra do Senhor, através dos textos dele, aquele que Ele te entrega no seu coração, para você realmente colocar em prática, se você está disposto ou não. Porque oba-oba todo mundo quer, querido. Eu quero saber na hora de pagar o preço. E Paulo vai lá e coloca. O mais lindo do texto de Paulo é que no final ele faz isso tudo. Eu combati o bom combate, guardei a fé, não é? Assim que ele fala? Mas qual foi a vitória dele? Foi assim, morte. Morreu. Mas para ele fez sentido? Fez. Porque a vitória que estava prometida para ele era muito maior do que nós possamos imaginar. Queridos, normalmente sexta-feira aqui tem um culto de oração, a qual as pessoas fazem intercessão. E eu já estive ministrando em algumas outras igrejas, em cultos de oração. E quando você chega nesses cultos, uma igreja de 300 membros tem 6 ou 7 orando. Estou mentindo?
Sim ou não? Vocês estão calados? Por que vocês estão calados? Vocês estão comigo ainda? O que está acontecendo? Vocês já amam Jesus? Glória a Deus. Eu estou achando que vocês perderam o amor. O que está acontecendo? Queridos, mas eu falo muito isso, amados. Você chega nesses cultos, tem 6, 7 pessoas. Porque é difícil combater o bom combate. Mas além de tudo, querido, muitas vezes, quando você está orando, e aí as pessoas vão entregando os pedidos de oração, Deus às vezes vai acionando em nós algumas coisas que Ele quer falar. Eu não sei se já aconteceu com você. Você já escutou a voz do Senhor? Já? E quem não escutou, por que não escutou ainda? Será que é porque ainda não está combatendo o bom combate e não está parando para escutar realmente as ordens que Ele tem dado? E aí muitas vezes assim, Senhor, me abençoa com os dons. Senhor, me abençoa com o carro, porque eu preciso fazer. Senhor! É assim mais ou menos as orações ou não são? Estou falando errado? Estou falando errado? Estou mentindo alguma coisa aqui? Mas no final, que eu vejo o seguinte. O que Deus foi lá e me fez uma pergunta seguinte. Estou perguntando só para você, no seu íntimo. Se você conseguir responder e estiver sincronizado com o meu pensamento, pergunta no seu coração, para que ela está pedindo isso? Que muitas vezes que nós pedimos, Senhor, me dá. Senhor, eu quero dom de discernimento. Eu quero o dom, eu quero, e ele te pergunta assim, mas você quer para quê? Qual é a finalidade? Para que você vai utilizar? E quando você chega para a pessoa, tudo bem, você pediu, para quê? Hã? Eu? Eu quero ser pastor. Hã? Pastor, você já viu alguém chegando para o senhor, pastor Edmar, pedindo ao senhor que o sonho dele é ser pastor? Já aconteceu? Só no Kids. Mas acontece, não acontece, pastor? Mas já aconteceu com o senhor, muitas pessoas antes desse sonho chegar para o senhor e falar assim, eu quero ser um líder. Eu quero trabalhar na sua obra. Eu quero fazer o que Deus determinar. Pastor, eu quero aprender com o senhor a ser pastor. Quantas vezes aconteceu isso, pastor? Não, fala, pastor. Não é vergonhoso, não. Eu gosto do culto de manhã, sabe? Porque é um culto de casa. Nós podemos realmente conversar porque é todo mundo de casa. Sim ou não? E o problema é que muitas vezes Deus fala isso. Tudo bem, filho, você me pede, eu sou seu pai, eu estou disposto a te conceder, mas eu quero saber o seguinte. O que isso vai ter de finalidade na sua vida? Você vai utilizar para quê? Pastor, quantos passaram pelo CTL? Quantos passaram pela maturidade? Você fala assim, o que é isso? Hoje o ESC 1, o ESC 2. Quantos utilizaram? Isso não é para a gente responder, não. Isso é só para a gente aqui ter uma palavra com o Senhor. Pastor, quantos pediram a bênção para o Senhor para o culto de libertação? Quantos pediram realmente uma carta de direcionamento para ir ser libertador? Quantos estão realmente aí atuando no ministério? Não pede para responder, não. Pastor, quando chegar perto de você e falar assim, pastor, eu quero tanto esse título de líder, me dá uma célula, pastor, me dá uma célula, pastor, deixa eu liderar a célula, pastor, deixa, filho, você tem que capacitar, não, mas pastor, deixa eu ser líder, pastor, deixa, e depois de 2 meses falou assim, nota pesada, pastor, para mim não dá não, eu quero entregar. Isso é combater um bom combate? Sim ou não? Mas você já viu alguém que se entrega totalmente dispensado a Deus e não tem alcançado vitória e realmente tinha colhido os frutos das promessas que Deus prometeu sobre ele? A questão é nós sabemos realmente o seguinte, quando Deus coloca em sua vida assim, tá vendo aquele rapaz? E o rapaz chega para ele assim, o que é que eu tenho que fazer realmente para herdar o reino dos céus? Eu assim, faça isso, eu só queria, mas isso aí eu já sei, como muitos de nós já sabem o que tem que fazer para herdar o reino dos céus, sim ou não? Você tem noção do que tem que fazer para herdar o reino dos céus, sim ou não? Mas como eu te falei com você, tem um CS, mas não é? E aí ele vira e fala assim, a última coisa então, você fazer é o seguinte, pega a sua fortuna, dá tudo aos pobres e siga-me. Aquele que quiser que vir expor em mim, pega a sua cruz, toma a sua cruz em mim. Filho, entender isso é difícil demais. Porque você largar tudo que você tem, e quando ele fala isso, querido,
É porque muitos não viraram a chave para entender o que Deus estava falando. No fundo, Deus não estava falando que ele não podia ser rico. É que ele não se abraçasse como aquilo como prioridade na vida dele, mas tivesse a prioridade de Cristo Jesus na vida dele. Quando ele fala dar tudo aos pobres, querido, é só uma condição para ver a reação, porque ele já sabia o que estava no coração dele. Que o amor ao dinheiro às vezes falava muito mais do que aquilo que ele fazia. Ou seja, nos tornamos religiosos, querendo nos apresentar de uma maneira para Deus que ele não quer. Ele quer algo mais de você, querido. Ele quer que você o ame acima de tudo. Amar ele acima de tudo é difícil demais, querido. Porque é muita renúncia. Queridos, eu não sei, toda vez que eu venho aqui, Deus me direciona para falar alguma coisa. Eu amo a vida da irmã Lúcia, está lá atrás. Vou falar dela de novo. Na última ministração eu falei. Eu vou pedir licença novamente para Jesus Cristo, que ela me perdoe, mas eu gostaria de expor algo da vida dela aqui. E eu sei que ela tem maturidade suficiente para crer o que eu vou querer falar. Alguém aqui já chegou um dia nessa igreja e a irmã Lúcia estava lá na porta e não foi bem acolhido com um abraço e um sorriso? Tem alguém? Fale agora e receba a condenação para sempre. Tem alguém, querido? Mas, amado, a vida da Lúcia acontece algumas coisas que só quem às vezes conversa com ela sabe. Há tempos atrás a Lúcia estava aqui, querido, queimando por Jesus de uma maneira, e tinha almoços, e nós tínhamos reformas, e a irmã Lúcia sempre disponível, mas ninguém sabia muitas vezes que a mãe dela estava internada no hospital, e muitas vezes após ela entregar para nós uma refeição quentinha, maravilhosa, e eu vou falar com você sinceramente, pensa uma pessoa com a mão boa para cozinhar, irmão. Saía correndo para ir passar a noite com a mãe dela. Muitas vezes com algumas necessidades extremas. Mas ela sabia o seguinte: ame primeiro a Deus acima de tudo. E todas as outras coisas te serão acrescentadas. E eu creio, querido, no meu coração, que aquilo que ela estava fazendo para Deus acima de tudo, estava recompensando ela no final com vitórias. Estou mentindo, irmã Lúcia? Quantas vezes ela deve ter chorado, e aqui ela estava sorrindo para você e para mim, mas ela estava combatendo bom? Querido, a segunda coisa que eu gostaria de fazer: quem combate um bom combate, automaticamente guarda a fé. Querido, eu não vejo soldado nenhum que vai para o fronte da guerra crendo que vai morrer. Ele já vai para o fronte da guerra crendo que vai ser vitorioso. Sim ou não? Isso é ter fé demais, querido. Será que você esquece que do outro lado você tem um adversário? Muitas vezes ele tem forças para utilizar contra você, muito maiores do que você é capaz de combater, sim ou não? A maravilha é que ele dá estratégias, querido. E quando eu vejo o pessoal chegar a Moisés em Êxodo 19 e falar assim: Moisés, vamos lá que nós estamos com medinho de combater um bom combate. Ah, querido, eu vou lá para Marcos, eu vejo Mateus, eu vejo Jesus subindo ao monte para realmente fazer um sermão a quem? A seus discípulos. Querido, quando você pega o texto, e aí você vai ler o texto maravilhosamente, a qual Marcos 7 fala, querido. Ele fala que ele não subiu para falar com a multidão, ele fala que subiu para reunir os seus discípulos. Ou seja, ter multidão é fácil, mas ter soldados para um bom combate é difícil, querido. E aí Jesus está o quê? Os capacitando. Para quê? Para que não desfaleça a fé e sejam sempre vitoriosos, porque o general de guerra nunca perde uma batalha. Você pode realmente não crer, querido, que nos 12 dias de vitória você terá 12 meses satisfatórios de bênçãos. Mas ele, Jesus Cristo, o general de guerra, já decretou. E os anjos já estão disponíveis, querido. A dificuldade é se você é discípulo, soldado para receber. Isso ou não? Porque eu imagino, querido, o sermão da montanha. E aquele monte deve ser alto com a beleza. Eu imagino quantas pessoas estavam sentadas lá. Mas tinham pessoas diferenciadas, que não queriam só estar sentadas. Elas queriam estar treinando com o general de guerra. E fala que esses discípulos saíram. E eu imagino o seguinte: um saindo no meio daquele bolinho de gente,
O outro saindo daquele bolinho de gente, mas eles já chegando ao lado de Jesus, porque eles precisavam das orientações. E quando eles precisavam das orientações, era simplesmente estratégia, querido. Porque eu não vi em nenhum momento, como eu falei com vocês, Jesus falou assim, vamos fazer. Não, ele falou assim, ó, pega teu barco e rema. Toma a tua cruz e me siga. Ah, aqui, pega a sua cruzinha. Pega, neném. Vamos, papai vai te ajudar. É assim que ele falava? Aquele que seguir, pois a mim, pega a sua cruz e... É assim ou não? Condição? Treinamento? Soldado? E eu te pergunto o seguinte, queridos. Quando você combate um bom combate, soldado questiona a ordem? Sim ou não? Combate realmente que se tem, querido. O soldado questiona a ordem? Urias questionou as ordens do rei? Sim ou não? Mesmo sabendo que Batseba estava lá ficando, aquela mulher bonitinha, cheirosinha. O rei também não estava no fronte de guerra, mas ele questionou ordens. Ele combateu o... Amados, você ir para o combate, ciente que pode acontecer alguma coisa, mas você ter fé que a vitória já é garantida é outra. E Paulo o tempo todo exorta em sua passagem. Eu combati o bom combate, mas eu guardei a... Guardar, querido, é algo potente demais. Guardar aqui no extremo, eu falei assim aqui, eu quero que você saiba, que você tenha no seu coração ciência. Só guarda a fé. Porque o que vai acontecer já está garantido comigo nas suas vitórias. Eu costumo, antigamente quando eu estava começando o ministério, eu escutava um pastor que chamava Abílio Santana. Para quem não sabe, eu sou batista de raiz, mas sou pentecostal até o tutano. E eu gostava de ver algumas pregações dele. E ele contava muitas vezes que tinha uma pessoa que ligava para ele sempre em horários inóspitos. Horário ruim de atender, querido. E nessas horas ele falava assim, não, vou liberar uma palavra de bênção. E orava, pastor, está passando por uma luta. E ele orava para o Senhor. E aí Deus mandou entregar realmente uma palavra, uma profética de promessa sobre a vida dele. E disse que o miserável vira para ele assim, mas será? Queridos, ele fala que nessa hora, foi uma situação que eu não vou descrever para você. Porque ver baiano nervoso não é muito bom não. E ele descrevendo a reação dele, é uma das piores. Porque muitas vezes é isso, querido, tá vendo? Como em Êxodo, as pessoas querem que você suba ao monte e até morra no lugar dela, mas não estão dispostas a ter fé para subir sabendo que após combater o bom combate, a vitória chega. Mas o que nos falta muitas vezes em nós é a fé. Porque ele fala assim, mova-se, querido, suba ao monte. Vem, é só combater o combate. Tenha fé. Porque no final a vitória é garantida. Os seus sonhos serão concretizados. Sabe por quê, querido? Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Muitas vezes nós não entendemos as estratégias que Ele usa, mas no final, querido, dá certo. E nesse Sermão da Montanha, alguns falam o seguinte, que é um conserto que Jesus vai mostrar. Ó, lembra da lei? Agora eu estou modificando, agora nós viveremos pela graça. Então ele começa com o sermão da bem-aventurança. Bem-aventurado que não tem isso, bem-aventurado que não tem isso. Hã? Espera aí. Mas que o Cristo é vencer em vencer, e diz que aquilo que eu quiser, tudo que pedis ao Pai no nome dele, ele me concederá, e agora vem falando que aquele que não tem nada tem tudo? E aí Deus explica. Não é que você tem que ser pobre materialmente. É que você se coloque, que tudo que você pensa que é riqueza, não é comparado a Deus aquilo que Deus te prometeu e há de conceder no fim da sua vitória. Vou falar novamente.
tudo que você coloca aqui, bem-aventurados, aqueles que são pobres de espírito. Hã? Mas não fala que eu tenho que ser cheio do Espírito Santo? Mas ele fala assim, não adianta você achar que tem tudo, porque o tudo sou eu. Se você colocar tudo abaixo de mim, pode ter certeza que a sua vitória já está garantida em nome de Jesus. Primeiro, você tem que combater um bom combate, querido. Segundo, você tem que guardar a fé. Mas ele fala uma terceira situação. Queira o quê? Vamos lá, voltar? Combati o bom combate. Que mais? Que mais? Combati o bom combate. Acabei a... O que ele acabou? Queridos, você já subiu de nível alguma vez, se você não ter começado do início a aprender algo que Deus vai te trabalhar para ser excelência lá na frente? Pastor, você já viu algum pastor bom que não se entregasse a aprender com a palavra de Deus incessantemente? Pastor, você conheceu alguém que não estivesse no nível de excelência e não estivesse lendo muito? Pastor, você escolheu muito, já viu muita gente a chegar no nível de excelência se não estivesse orando e jejuando? Querido, estão combatendo. Mas quando ele fala assim, acabei a carreira, é porque ele alcançou o nível de excelência. E agora, querido, ele fala assim aqui, não precisa preocupar não. Jesus vira para ele assim, você lutou o bom combate, você guardou a fé, mas agora é hora de descanso, porque enquanto você combateu, você foi vitorioso, porque agora você só vai colher os frutos. Porque ele fala o seguinte, que nós viemos correndo sempre atrás de frutos, sim ou não? O que mais nós queremos é fruto, não é? Eu quero frutificar, eu quero frutificar. Mas ele fala assim, eu sou a videira verdadeira e vocês são galhos. Permaneçam em mim e darão frutos. Ele não está falando, não, ele fala só permaneça em mim. E como eu falei no início, o mais difícil que tem, querido, é permanecer em Cristo Jesus. Porque quem subirá ao monte? Com Moisés ninguém subiu, querido. E ele fala, quem permanecerá? Quem a multidão, normalmente, quando acabou o sermão de Jesus, e ele não tinha mais nada a oferecer, não tinha pão, não tinha peixe, querido. Todo mundo se dispersou, mas aqueles que eram combatentes leais, querido, estavam combatendo o bom combate, estavam realmente ali, querido, com a fé ativada, para no final poder descansar. Mas não descansar de qualquer maneira. Já descansar sabendo, querido, que a vitória já estava garantida nele, que era a videira perfeita. Será que você está realmente disposto a ser soldado? Será que você é disponível hoje para fazer seu alistamento, querido, e marchar nos frontes de guerra e combater o bom combate com o Senhor? Será que você tem fé suficiente para aprender? E como Paulo, chegar em Eutico, e Eutico ter agarrado realmente lá, depois de uma pregação, ter caído do terceiro andar, querido. Aquele menino, todo mundo, está morto, está morto, está morto, está morto. Acabou a pregação, acabou. Jesus aí, cadê Jesus? Nossa, ele estava falando a respeito das boas novas, mas as boas novas agora é que o menino morreu. Ele fala assim, o menino não morreu, o menino dorme, levanta, vamos voltar lá e vamos continuar. Vamos subir. E aí Paulo volta para onde? Para o terceiro andar. Ele sobe novamente. Descer, querido, só para se ajoelhar e fazer a obra do Senhor, se submeter a Ele. Mas o que Ele quer é que você esteja sempre subindo. Somente isso. E no final, querido, a vitória simplesmente é o resultado do bom combate e de você guardar a fé. Será que você tem fé hoje para determinar que a sua família vai ser restaurada? Você tem fé suficiente para falar que seu filho vai sair das drogas? Você tem fé suficiente para bater esse combate? Não é só a fé. É necessário combate, é necessário joelho no chão, é necessário pagar um preço, é necessário treinamento, é necessário tempo, é necessário feridas. Mas será que você tem fé hoje, querido? Para proclamar que nós só estamos no combate porque a vitória é mais que garantida em Cristo Jesus? Sim ou não? No final, queridos,
para terminar, eu vejo que Cristo Jesus, Ele simplesmente vira aqueles discípulos que ficaram, amados. Porque a multidão se dispersa. E muitas vezes depois Ele vira para eles e fala assim, vocês não vão? E aí sai aquele, querido, que eu amo Pedrão. Pedrão é referência. Aonde iremos nós, se só tu tem as palavras de vida eterna? Você quer uma vidinha na mesa dos escarnecedores sendo desviadas? Ou você quer realmente uma vida eterna em Cristo Jesus? Será que você quer os prazeres da carne? E se você quiser ler bem a fundo mais essa carta de 2 Timóteo, querido, Paulo fala tudo isso. Vão se desviar nisso. Filhos não desobedecerão. Filhos não terão respeito por pai e mães. Todos serão entregues a vinhos, a bebedeiras. Outros realmente se entregarão às concupiscências da carne. Outros isso, outros tudo, outros Mas Tito, tenho eu, que eu combati o bom combate. Guardei a fé. E hoje eu vou descansar, porque a minha vitória já é garantida. Porque só Jesus tem as palavras de vida eterna. E eu já estou garantido com o meu galardão do lado dele. Você está disposto hoje, querido, a ir para o bom combate? Você está disposto a guardar a fé? O mais tremendo é que depois desse sermão da montanha, ele falar aqui um monte de coisas. Lá no finalzinho, depois que ele ressuscita, ele vira para todos os seus discípulos. E quando eles estão olhando, ele fala assim, sede minhas testemunhas. Ontem nós tivemos as testemunhas, o testemunho da Graia aqui. Deus é fiel ou não? Deus é fiel, Graia? Ele pediu que você seja testemunha dele, não é? Querido, ele não é homem para mentir. E o que ele prometeu, ele vai prometer. Mas como eu te falei, aquele pois que clama com meu nome, se, condição. O povo do Egito queria condicionar que Moisés batalhasse as batalhas deles. Mas Cristo ensinou que para estar realmente na vitória, lá, é necessário realmente guardar a fé, mas ir para o combate. Tem alguém que pode ser recrutado aqui essa manhã? Eu vou chamar o pessoal aqui, né? Pastor, retornasse aqui no altar. Eu gostaria de convidar você a colocar de pé. Porque o que ele prometeu, ele vai cumprir, querido. O que ele pede para você realmente é que nessa manhã você se mova. Quais são os seus sonhos? Qual o pai que vendo seu filho pedir realmente um pedaço de pão vai dar um escorpião, vai dar uma pedra, querido? Ele sabe a sua necessidade. Como eu falei, às vezes você está orando pedindo a coisa errada, porque ele já sabe que os sonhos dele são maiores que os seus. Ele já sabe a tua necessidade. E ele está lá, querido, trabalhando da forma dele, para que realmente no final da sua batalha, você seja vitorioso no nome dele. Mas para isso, querido, é necessário primeiro você ter fé. Você se colocar no fronte. Você pegar o treinamento, você se alistar no exército de Cristo, querido. Muitas vezes tem um hino que fala, ei igreja! E quando tem o pessoal da glória a Deus, o pessoal não dá glória. E aí quando fala de quem é a vitória, o pessoal é do povo de Deus, mas na hora de dar glória não glorifica no fronte, amado. Está na hora de a gente parar de ser povo do Egito, mentalidade escrava, parar de terceirizar o combate para seu pastor, para o seu líder querido, mas você começar agora a se ferir, mas ir para o fronte de guerra, para realmente você conquistar aquilo que você quer. Porque aquele que não tem sonho já está morto, querido. E eu falo o seguinte, tá difícil, tá doendo, eu não estou aguentando, tá machucando, mas está vivo. E eu tenho outra coisa para te falar, querido. Ele morreu, mas ressuscitou. Se ainda está sendo abatido e no final está morto, querido, ele te trouxe essa manhã para mostrar o seguinte: eu tenho a unção de ressuscitação espiritual na sua vida. E se de repente você se colocar hoje no fronte de guerra e a fé não estiver suficiente, eu restaurarei a tua fé essa manhã. Você não foi chamado para ser abatido, querido. Você foi chamado para ser vitorioso.
E você fala, Marcos, qual que é a única condição? Se coloque e permaneça. Permaneça na guerra. Está difícil. Permaneça na guerra. Não estou aguentando. Permaneça na guerra. E nós voltamos na palavra do Maxwell segunda-feira. O vento está contrário. Rema. Rema! Feche seus olhos essa manhã, querido. Gostaria de levantar. Gostaria de liberar algo sobre a sua vida. A marca da promessa está sobre você, amado. Pode tentar te destruir. Pode tentar entulhar seus postos. Pode servir de pedra de tropeço. Pode escarnecer. Pode arrancar pedaços. Pode sangrar. Mas a marca da promessa está sobre você, amado. Você tem a marca da promessa, querido? Lógico. A marca da promessa significa que o Espírito Santo que está dentro de você está aflorando agora. E nós vamos chamar ele para queimar intensamente, querido. Para queimar tem que combater. E o maior fronte de combate que tem chama a oração. Você está disposto a erguer a tua voz, querido? E romper os céus como Daniel. Ore agora. Ore agora. Ore agora. Mas não está dando certo. Ore amanhã. Ore amanhã. Ore amanhã. É necessário que permaneça hoje, amanhã e o dia seguinte. Eu estou orando. O joelho está sangrando, mas eu estou marchando. Eu estou orando. Está difícil, mas eu estou andando. Eu estou orando. Estou quase sendo difícil, mas eu estou com Ele. Eu estou orando, Senhor. Eu estou sonhando. Continua, querido. Destruir-me, tombando da minha fé até. Ore. Tramam contra mim. Ore. Ore. Tá difícil, ora! Não tô aguentando, ora! Meus sonhos, minha fé não está sendo suficiente, ora! Desistir, mas quem vai tô parando, ora! Entreguei meu ministério, ora! A marca da promessa que Ele me parou, fez, querido! Só para curar as feridas! Mas a guerra continua. A palavra dele as portas do inferno não prevalecerão. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que
Haja libertação. Combate, querido. Marcha aí, ó. Combate, marcha aí. Combate, marcha aí. Entra no fronte de guerra, amado. A guerra é tua, não é dele não. Ele deixou, foi você. Ele falou que eu vim para te ensinar, mas eu estou subindo no trono, porque eu estou do lado do meu Pai. E tudo que pedis a mim, eu vou chegar a Ele. Fala com Ele. Fala com Ele. Fala com Ele. Fala com Ele. Ele me fez. Sabe por que Jesus hoje está falando assim aqui? Filhos, seja minha testemunha. Porque o que eu vim fazer aqui é só te relembrar que você foi criado à minha imagem e semelhança. O meu poder está na sua vida. De repente você se esqueceu porque se sentou na mesa dos escarnecedores. Você se deixou corromper pelo mundo. Mas o que eu garanti para você foi um paraíso, querido, na minha presença. Vivendo a minha glória, a minha presença, a graça, a luz. Eu te criei para reinar, junto comigo. Combati o bom combate. Guardei a fé. Mas minha carreira, pastor, vai terminar quando? Quando eu estiver lá, na presença dele. Quis, eu vou fazer uma última situação que eu não ia fazer não. Ia entregar o pastor agora. Mas só você, querido, que começou. Estava aí, ó, no exército, firme, forte. Mas as feridas vieram fortes, bateram. Bateram. Senhor, não estou aguentando. Senhor, o Senhor não está... Mas porque você começou a questionar a ordem. Porque se você continuasse marchando, você ia ser vitorioso. Você que de repente hoje, querido, quer renovar, quer ter uma unção de renovo com o Senhor. Isso aqui não é para se estender não, que o pastor vai dar a bênção apostólica aqui. Nós não vamos fazer nenhum ato profético não, porque ele está pedindo o seguinte. Você de repente não guardou a fé e desistiu do combate. Jesus hoje está pedindo para te falar, querido, que não seja a minha boca, mas a boca dele é falar o seu coração. Você está disposto a voltar para o exército? Você está disposto, querido? Eu gostaria que você levantasse suas mãos ou viesse aqui na frente. Eu gostaria que o pastor fosse realmente aqui, ó. Voltando a te dar a divisa, não de soldado, mas você dando até uma classificação que você agora não vai ser mais soldado. Vai estar junto com o general de guerra, mais que vencedor. Eu gostaria de te convidar, querido. Você que de repente perdeu um pouquinho do caminho. Eu não gosto de falar desviar, não, que desviar é uma palavra pesada, querido. Porque a bússola do Senhor sempre vai te encontrar. Eu gostaria que realmente você se colocasse agora na brecha para ver a graça de Deus que está aqui essa manhã. Ele quer só te tocar. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, querido. E eu não ia fazer isso se Deus não estivesse me tocando. Você quer renovar seus votos com o Senhor novamente, querido. De repente seu casamento com Ele como noiva, em algum momento, querido, se desfaleceu e você pensou se separar dele. Mas hoje Ele fala assim: ei, minha noiva, restaura o teu casamento comigo. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui, querido. Eu quero te abraçar e mostrar que o abraço do Pai, Ele é fiel, querido, para restituir tudo que você perdeu. Ele falou que vai cumprir. Combati o bom combate, guardei a fé. Quero encerrar minha cadeira, Senhor. Eu quero encerrar minha carreira, Senhor. Eu quero encerrar minha carreira, Senhor. Tá difícil, não esquenta não. Eu tô com você nesse combate. Guarda a fé. Guarda minha fé. Guarda minha fé. Eu te dei a marca da promessa e eu sou fiel para cumprir. Tem mais alguém, querido? Eu não vou me prolongar, porque nosso horário aqui já terminou. Mas nós vamos liberar uma unção aqui tão restauradora sobre sua vida, querido, porque nós estamos em guerra. E o que você veio aqui é curar realmente o que é as feridas de batalha. O que você vai fazer aqui é curar feridas de batalha, para que seja reconstituído o seu direito de combater, amado. Doeu. Mas o sangue dele derramado foi sangue de cura, foi sangue de unção, foi sangue
milagre de restauração. Amém, queridos? No seu lugar também você vai ser tocado. Não precisa correr, não. Ele tem um som novo aqui, vinho de renovo para todo mundo. E ele me fala, querido, que soldados aqui estão sendo realmente convocados para subirem em divisas que nunca sonharam ou viveram. Eu vou entregar a palavra para o pastor, porque a unção dele é a unção daquele que está aqui, querido, para ser teu pai espiritual, para te confortar. Porque esse homem, como outros estão falando aqui, como o pastor Marcelo muito falando, ninguém sabe as feridas que nós carregamos, querido. O cansaço bate, mas está combatendo o bom combate, está guardando a fé. Eu acredito que daqui uns anos, querido, vai estar lá, ó, com a carreira guardada, mas sabendo que pessoas vão deixar a guerra cair. Amém, queridos? Amém, queridos? Amém, queridos? Glória a Deus. Você pode fechar os teus olhos essa manhã. Diz comigo, combate. Não, diga mais forte, combate. Carreira. Diga carreira. Fé. Diga combate, carreira e fé. Eu quero que você feche os teus olhos. Quando ainda, querido, eu estava no ventre da minha mãe, o meu pai chamou ela para ir a uma festa e ela não estava disposta. Ela falou com o meu pai assim que ela não iria. E então ela ficou em casa, grávida de 8 para 9 meses de mim. O meu pai sofreu um acidente nesse carro, indo para esse lugar que ele estava indo. E um amigo que foi com ele, porque minha mãe não foi, estava sentado no lugar que ela se sentaria, no banco da frente. Ele ficou tetraplégico. Pastor, seria coincidência? Não, querido. Se minha mãe estivesse lá, provavelmente hoje eu não estaria aqui. Porque Deus teria uma promessa sobre a minha vida e Ele cumpriria essa promessa. Da mesma forma como você tem uma promessa na sua vida. Sabe, Deus já falou a seu respeito, Deus já liberou uma palavra. O apóstolo Paulo, querido, aqui ele prevê o seu mártir. Ele vê o final da sua vida. E ele vai dizer, olha, quanto a mim estou já sendo oferecido por sacrifício, e o tempo da minha partida é chegada. E ele vai dizer, eu combati o bom combate. Quantos combates têm se levantado para você? Combate, querido, fala de confronto. E o Senhor, querido, Ele quer que você não pare, que você não desista. Ele vai dizer, querido, para você completar a carreira. Carreira fala de corrida, fala de andar, fala de não parar. Então, meu querido, combata, mas combata correndo. E outra coisa, acima de tudo, guarde a sua fé, porque você só vai vencer o combate e completar a carreira se você tiver fé. Você tem promessa sobre a sua vida. Você tem promessa. Deus falou um dia que iria fazer sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Se você tem, diga comigo assim, nessa manhã, diga com toda a sua força: eu tenho a marca da promessa. Oh, eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me... Você pode dizer, eu tenho a marca da... Diga, você tem a marca. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da... Deus te prometeu quando você ainda era criança que você seria levantado. Deus prometeu porque Ele usou homens e mulheres para profetizar sobre a sua vida. Você tem a marca da promessa e você não morreu,
porque ainda fará sobre a sua vida cumprir aquilo que Ele disse. Ele falou que te daria uma família abençoada, Ele falou que te daria filhos no altar do Senhor. A promessa do Senhor não morreu, a promessa dele não caiu no mar do esquecimento, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se esqueça. Então tome posse, combata os combates que se levantarem, complete as carreiras, guarde a sua fé, que o Senhor vai te honrar. Eu tenho a marca da promessa, eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa, eu tenho a marca da promessa. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu. Diga, mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou. Eu quero te liberar, mas eu quero que você entenda. Se você pode, me ajude nessa manhã. Diga: meu Deus. Diga: eu sei que chegará. Minha sorte, cante. Diante dos meus olhos. Pai, obrigado por essa palavra nessa manhã. Obrigado por esse tempo aqui com os meus irmãos. Pai, aqui estão os teus irmãos aqui, Senhor, chorando, se entregando aos pés do Senhor, entendendo a promessa que o Senhor fez. Pai, oro por esse meu irmão, por essa minha irmã que está aqui. Oro, Deus, para que o Senhor guarde a vida dele, guarde a vida dela, proteja, livre de todo mal, ó Deus, e que a bênção do Senhor esteja com ele todos os dias, enquanto ele viver, em nome de Jesus. Põe a mão sobre a sua cabeça, meu querido, que o Senhor te abençoe. Estaremos aqui às 19 horas com o pastor Diego, pastor lá da Lagoinha, da sede, vai estar conosco, trazendo louvor e palavra. Seja abençoado em nome de Jesus, com o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos os príncipes e princesas do Senhor e com toda a nação de Israel, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe.